Miscelânea Histórica. Olá a todos, bem-vindos a uma nova rúbrica do nosso podcast Falando História, mas neste caso uma rúbrica à qual chamamos Miscelânea Histórica. Efetivamente, recebemos vários pedidos para que o podcast fosse semanal, mas como de momento não conseguimos assegurar um episódio semanal com a qualidade que desejaríamos, então resolvemos criar esta nova rúbrica chamada então Miscelânea Histórica, não é, Paulo? E então do que é que vamos falar aqui? Bom, lá está, como o nome indica, vamos falar de um pouco de tudo. Curiosidades, novidades editoriais, fontes históricas a que achemos particular piada, efemérides ou simplesmente elementos que não deem para um episódio inteiro, mas que não queremos deixar passar em branco. E hoje, para começar, e já agora que estamos a dar o nome de Miscelânea, tu vais falar especificamente sobre a Miscelânea de Garcia de Rezende. Exatamente, que é também aquele que nos inspirou um pouco a fazer então esta nova rúbrica. A Miscelânea de Garcia de Rezende é uma obra do século XVI, enfim, Garcia de Rezende é um famoso cortesão dos séculos XV e XVI da corte portuguesa, que terá nascido por volta de 1470 e faleceu em 1536. Sabemos que foi secretário pessoal de Dom João II e que esteve muito próximo de Dom Manuel e de Dom João III, o qual, aliás, até escreveu uma crónica sobre Dom João II publicada em 1545, editou ainda o famoso Cancioneiro Geral em 1516 e então escreveu uma miscelânea que terá acabado por volta de 1533 e que foi publicada pela primeira vez em 1554. E é uma miscelânea, enfim, conta um pouco o desenvolvimento do reino nas décadas que Garcia de Rezende viveu, daí que ele tenha apelidado a sua obra de Miscelânea de Garcia de Rezende e variedade de histórias, costumes, casos e coisas que em seu tempo aconteceram. E portanto é um poema bastante grande, mas que se lê muito bem precisamente porque mostra um pouco do que era este período. Eu vou só ler aqui uma parte para os nossos ouvintes terem um pouco esta ideia. Aliás, basta até irem ao Google, a qualquer motor de pesquisa e pesquisarem Miscelânea, Garcia de Rezende e logo terão mais informações. E aparece até, enfim, a obra completa em diversas edições. Neste caso vou ler uma passagem referente ao descobrimento do caminho marítimo para a Índia e àquilo que estes descobrimentos geográficos trouxeram. Outro mundo encoberto vimos então descobrir que se tinha por incerto, pasma homem de ouvir, o que se sabe muito certo, que coisas tão grandes são os da Índia e Lucatão, e quão na China espantosa que façanhosas no Brasil e provão. Nisto que posso dizer que não seja todo dito, também não posso escrever tais coisas sem se fazer um processo infinito, que grandes povoações, que grandes navegações, que grandes reis, que riquezas, que costumes, que estranhezas, que gentes e que nações. Este era apenas então um excerto relativamente a este período. Eu vou ler já de seguida também um relativamente quando ele fala ao reinado de Dom Manuel e diz o seguinte: vimos-lhe fazer Belém com a grande torre no mar, as casas do almazém com a armaria sem par, fez só ele rei que Deus tem. Vimos seu edificar, no reino fazer alçar, passos, igrejas, moesteiros grandes, povos cavaleiros, vi o reino renovar. E aproveitamos com esta última frase, vi o reino renovar, para recomendar uma nova exposição que abriu agora mesmo no Museu Nacional de Arte Antiga, chamada precisamente Vi o Reino Renovar, a arte no tempo de Dom Manuel I, nos 500 anos da sua morte. É uma exposição que vai estar até dia 26 de setembro e que mostra precisamente este período da nossa história. E, estando obviamente num dos principais museus portugueses, obviamente que recomendamos a qualquer pessoa que possa ir e visitar esta exposição. Exato. E, passando também estas efemérides, trazes-nos também algo do sabor deste tempo, não é assim, Paulo? Sim, como estamos a viver o europeu e faço já a salvaguarda de que estamos a gravar o episódio algum tempo antes do jogo entre Portugal e a Bélgica, portanto não conhecemos o resultado, não é? Exatamente. Não fazemos futurologia, mas trouxe aqui uma referência ao futebol enquanto desporto histórico, que durante muito tempo era inseparável de outros jogos com bola, como o rugby ou o ténis, e só no século XIX é que começaram a haver regras claras que permitissem distinguir estes vários desportos. Desde logo, quando havia regras, eram só locais, aplicavam-se a uma aldeia, a um grupo de amigos, no máximo dos máximos a um bairro ou uma cidade inteira. Só no século XIX é que se começa de facto a regulamentar o que viria a ser o futebol e em que se cria uma divisão clara entre os desportos, desde logo porque se criam regras sobre como e quando os jogadores devem tocar com as mãos na bola. O que, como sabemos, para nós hoje em dia é uma regra absolutamente óbvia, mas para a época não era. Mas outras regras foram necessárias, porque até esta altura não havia sequer uma ideia clara sobre o que seria um golo, ou deveria ser um golo. Não havia limite de número de jogadores, não havia dimensões de um campo, não havia grandes regras. E, como se sabe, mesmo com regras, os ânimos exaltam-se muito facilmente. Sem regras, o pandemónio era mais ou menos generalizado. Não era nada raro os jogadores serem feridos ou morrerem durante um jogo de futebol. Em 1314, por exemplo, há referências a grandes conflitos em Inglaterra, precisamente por causa destes jogos, e 2 séculos mais tarde, em 1581, um autor inglês, Richard Mulcaster, garantia que o futebol servia
servia sobretudo para resolver disputas violentas. Ou seja, eram ocasiões em que não faltavam pernas e canelas partidas. E para concluir assim esta breve introdução, não posso deixar de referir o Calcio, não é? Um desporto originário de Florença, que ainda hoje é praticado, que tem as suas raízes no período medieval e que também por isso é bastante violento. E atualmente já não faz mortos, mas ainda faz feridos. E não é nada raro alguns jogadores passarem meses no hospital devido a ferimentos sofridos durante o jogo. No Calcio, quando alguém se atira para o chão, é sério. É caso grave. Certíssimo. E para terminar esta nossa rubrica então, temos duas breves recomendações de leituras, duas obras publicadas muito recentemente cá em Portugal. O que é que recomendas, Paulo, do teu lado? Bom, eu recomendo uma obra que aliás é uma reedição de um livro clássico de Albert Hourani, História dos Povos Árabes, que é publicado pela Book Builders neste ano mesmo, que tem uma parte final da autoria de Malis Ruthven, que faz um update a esta história dos povos árabes para incluir as últimas décadas, incluindo o 11 de setembro, a guerra no Iraque e por aí fora. E este acrescento fez-se precisamente porque o autor já faleceu há algum tempo até, mas a obra é um clássico e foi publicada pela primeira vez em 91, entretanto o autor faleceu, mas logo em vida do autor já era considerado um clássico. É uma obra absolutamente extraordinária e, portanto, não poderia deixar de a recomendar, até porque se mantém bastante atual. Bom, e sei que também, como nós gostamos tanto de livros, também tens uma recomendação própria. Sim, claro. Neste caso trago uma obra de um historiador português, Luís Reis Turgal, um professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra, publicado pela Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores, neste mesmo ano, aliás, acabou mesmo agora de sair, e que se chama Essa Palavra Liberdade, Revolução Liberal e Contra-Revolução Absolutista, 1820 e 1834. E é uma obra que certamente marcará a historiografia sobre aquele que estamos a comemorar neste momento, os 200 anos, que é precisamente a Revolução Liberal, e onde o autor faz precisamente um percurso muito completo sobre o que foi a Revolução Liberal, desde 1820 até à Guerra Civil, passando, enfim, também de um ponto de vista mais conceitual e mais literário sobre as suas implicações. Portanto, é uma obra que definitivamente é para ler para quem queira saber mais sobre este período. E com isto, esperamos que tenham apreciado esta pequena rúbrica nova, a Miscelânea Histórica, que é para continuar e pronto, como para os episódios normais, estão sempre à vontade para nos contactar através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, nos seguir nas várias plataformas, Spotify, YouTube, Apple e Google Podcasts, por aí fora. E claro, não perca o próximo episódio daqui a uma semana. Próximo episódio, completo do podcast, e então daqui a 15 dias mais uma Miscelânea Histórica. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.